Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros, guerreiros, futuros guardas municipais de Jundiaí. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer para vocês mais uma aula de conhecimentos gerais da cidade de Jundiaí. Está aí na nossa penúltima aula, a gente já trouxe aí diversos conteúdos de história, de geografia, de questões econômicas, sociais. Todos esses tópicos baseados aí na fonte que a sua banca indicou no edital como fonte de estudo, fonte de onde ela vai tirar as questões da sua prova, tá? Nossa aula de hoje a gente vai seguir com alguns dados estatísticos. Eu sei que muita gente não gosta de ver número, né? Tem gente que gosta, que adora. Eu, por exemplo, eu sou de humanas, né? Eu sou de história. Números não é meu forte, não é uma coisa que eu goste muito. Mas é importante você entender, você ter esse panorama, que com certeza alguma questão desses tópicos a banca vai trazer, justamente porque sabe que a maioria não gosta. É uma forma dela selecionar os candidatos, né? Garantir que nem todos irão acertar as questões. São 10 questões de conhecimentos gerais. Então pode ter certeza, vai ter a questão de história, que eu acredito que vai ser bem presente na prova. E também vai vir uma parte de estatística, uma parte de geografia, dessa organização da cidade de Jundiaí. Então eu vou trazer para vocês, explicando, vou trazer com muita calma, explicando para vocês o que são esses dados, para contextualizar. Porque quando você entende do que se trata, fica mais fácil guardar também, tá? Então pode ficar tranquilo, que por mais que seja meio chatinho estudar números, enfim, mas eu sei que você vai se beneficiar de uma forma muito contundente dessa aula, tá bom? Antes da gente entrar nesses dados e mostrar para você, deixa eu mostrar para você lá no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Você vem aqui, ó, GCM Jundiaí. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando. Você que está nos acompanhando sabe, já conhece os nossos materiais. Tem o nosso trio, Estatuto, Conhecimentos Gerais e Lei Orgânica. Levando o trio, você vai levar aí como bônus português, dezenas de questões de português da VUNESP para treinar para sua prova. E também tem um super combo que aí vem com, além do trio, né, de Conhecimentos Gerais, Estatuto e Lei Orgânica, vem com o Estatuto da Guarda, com ECA, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, quase 600 questões comentadas para você treinar. E você também vai levar ainda de bônus dezenas de questões de português da banca VUNESP para você treinar para sua prova. Então tá aqui para você o nosso material. Você pode adquirir separadamente ou levando, né, os combos, você vai ter ainda um bônus a mais, tá? Quer ver um pedacinho? Clique em download, gente. Você vai ter aí uma amostra, um pedacinho do material para você dar aquela espiada e ter certeza que esse material vai te ajudar. E aí você resolveu adquirir, clicou em adquirir, você vai ser encaminhado para a plataforma da Eduz. Pagou com cartão, pagou com Pix, você vai receber esse material na hora, lá no seu e-mail, tá? Pagou com boleto bancário, é até 3 dias úteis para a liberação do pagamento e envio do material. Lembrando que o nosso material ele é 100% digital, ele é 100% em PDF, tá bom? Dado o recadinho, vamos então para a nossa aula, né? Vamos falar aí dos dados estatísticos de Jundiaí, sobre a estrutura urbana, né? Como é que é essa organização urbana na cidade de Jundiaí. Aqui é importante se atentar que nós estamos falando de dados, ó, dados de 2021, tá? Esses dados aqui que eu vou trazer agora é de 2021. Vamos lá. Índice de atendimento total de coleta de lixo domiciliar e comercial em porcentagem. Então, em 2021, 95,7% dos domicílios e comércios de Jundiaí estavam sendo atendidos pela coleta de lixo, né? Passar lá o caminhão do lixo para levar aquele lixo que, né, o pessoal deixa no portão, deixa nas caçambas de lixo para serem retirados pelo serviço de coleta de lixo da prefeitura, tá? Então 95,7% é bem alto, né? Dos domicílios e comércios estavam sendo atendidos por esse tipo de serviço. Em relação à região metropolitana, esse índice é menor, que é a região metropolitana 99,4%. Em relação ao estado de São Paulo, esse índice também é menor que o estado de São Paulo,
em torno de 96,9%, tá? Índice de atendimento total de esgoto, sabe? Aquele pessoal, quantos por cento dos domicílios, das construções desse local tem serviço de esgoto canalizado, organizado, direitinho, tá? 98,2%, tá? Dessas construções tem um serviço de esgoto organizado, tá? Que é alto em relação à região metropolitana, que é só 87, né, e pouquinho, e em relação ao estado de São Paulo, que é só 83,8. Então é alto o índice de atendimento de total de esgoto na região de Jundiaí. Índice de atendimento total de água, né? Quantas residências, qual é a porcentagem, né, das residências que são atendidas, residências e comércios também, indústrias, enfim, são atendidas pelo serviço de água canalizada. No caso aqui está mostrando para vocês, são 99,1%, quer dizer, quase que a totalidade tem, né, o abastecimento de água canalizada. Agora, estatísticas de saúde. Vamos falar de saúde, né? Como é que é essas estatísticas do ponto de vista da saúde na cidade de Jundiaí? Vamos lá. Taxa de natalidade por 1.000 habitantes, 12,83. É uma taxa alta se comparada à região metropolitana e ao estado de São Paulo. Taxa de fecundidade geral por 1.000 mulheres entre 15 a 49 anos. 2021, tá, gente? Esses dados. 51,68 e também é alto, ou seja, as mulheres nessa faixa etária em Jundiaí estão tendo mais filhos do que na região metropolitana e na região de São Paulo como um todo, tá? Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. A cada 1.000 crianças que nascem vivas na cidade de Jundiaí, quantas vão falecer antes de 1 ano de idade, antes de completar 1 ano de idade? É assim que se calcula a taxa de mortalidade infantil. 2021, no caso, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 8,49 crianças faleceram antes de completar 1 ano de idade. Essa é a taxa que é baixa, tá? É baixa em relação à região metropolitana, em região do estado de São Paulo, e eu também já tenho dado aula em outros municípios Brasil afora, em relação a outros municípios do Brasil, que no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum que essa taxa esteja em torno de 14, 15 crianças por cada, que falecem antes de 1 ano de idade para cada 1.000 nascidas vivas. No caso de Jundiaí, né, a gente está falando aí de praticamente metade dessa média, tá? Taxa de mortalidade na infância, ou seja, crianças que vão falecer antes da adolescência, depois de 1 ano e antes da adolescência, a cada 1.000 que nasceram vivas. Então, 8,49 faleceram antes de completar 1 ano. Mas antes de terminar essa fase da infância, 9,40 crianças falecem, tá? Taxa, aí professora, que papo pesado. Gente, é estatística, a gente tem que, né, você tem que conhecer, é o município que você vai trabalhar. Taxa de mortalidade da população entre 15 e 29 anos por 1.000 habitantes, tá? Por 1.000 habitantes, 1,07, né? Então nós temos aí o falecimento de um habitante para cada 1.000, mais ou menos, entre 15 a 29 anos. Tô falando, isso aí é uma taxa anual, tá, gente? Taxa de mortalidade da população de 60 anos e mais para cada 1.000 habitantes. No caso, no ano de 2021, para cada 1.000 habitantes com mais de 60 anos de idade, 43,95 faleceram, né? O que de certa forma traz uma certa normalidade. Pessoas de idade mais avançadas, né? Elas já estão mais próximas, né, do fim da vida, vamos dizer assim, do que pessoas mais jovens. Então é claro que a taxa de mortalidade entre pessoas com mais de 60 anos vai ser maior. Percentual de parto de mães adolescentes até 19 anos. Então, dos partos que aconteceram em Jundiaí em 2021, 6,83%, que a gente está falando de porcentagem, tá? Percentagem, eram mães menores de 19 anos, mães adolescentes, tá? E leito do SUS, para cada 1.000 habitantes, Jundiaí possui 0,97 leitos. 0,97, menos de 1, né? Para cada 1.000 habitantes. É um índice pequeno, de certa forma, mas assim, em relação à região metropolitana, ele é maior, em relação ao estado de São Paulo, ele é menor, tá?
Vamos às estatísticas das condições de vida. E aí, as condições de vida, o que a banca trouxe para você foi o seguinte: foi em relação ao Índice Paulista de Responsabilidade Social, chamado de IPRS. Em relação, isso aí são índices de 2018, tá? Em relação à dimensão de riqueza, Jundiaí obteve a pontuação de 51 pontos, tá? Em relação à dimensão de longevidade, ou seja, do quanto se pode viver, Jundiaí obteve uma pontuação de 77 em longevidade. E em relação à escolaridade, 66 pontos, tá? Aí você pode aqui comparar com a região metropolitana e com o estado de São Paulo, depois você pode olhar com calma. Lembrando que você pode ter acesso a esses slides, né? Você vai ter acesso a esses slides no nosso Telegram, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, entra no nosso Telegram. Depois esses slides vão estar sendo disponibilizados lá para te auxiliar na sua revisão, tá? Índice Paulista de Responsabilidade Social, tá? Em 2018, no geral, Jundiaí ficou no grupo 1, que grupo 1 quer dizer município com nível elevado de riqueza e bons níveis de indicadores sociais. Ficou lá no primeiro pelotão, tá? Ficou muito bem colocado. Renda per capita. O que é per capita, professor? É por cabeça. Tá? Pegar toda a renda da população de Jundiaí e dividir pelo número de habitantes. E aí você vai ter uma média de quanto por cabeça cada habitante produziu, né, recebeu. É claro, gente, vai ter gente que vai receber muito mais, vai ter gente que não vai receber nada, mas a média é essa, tá? Em 2010, a renda per capita, né, em reais correntes, era de R$ 1.121,82. Essa era a média de quanto cada cabeça, né, cada cidadão de Jundiaí tinha de renda. Domicílios particulares com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo vigente, no caso em 2010. 1/4. Pega o salário mínimo e divide por 4. Uma parcela é o que essa porcentagem de 4,12% da população de Jundiaí recebe, tá? Recebia em 2010. Dos domicílios particulares, tá? Com esse nível de renda per capita, ou seja, naquele domicílio, cada habitante receberia em torno dessa porcentagem, recebe em torno de 1/4 de salário mínimo como renda por cabeça. Domicílios particulares com renda per capita de meio salário mínimo vigente, ou seja, uma renda per capita um pouco maior, tá? Era de 10,4%, ok? Se você comparar, ó, em relação à região metropolitana é mais baixo, em região estado de São Paulo também. Também é mais baixo, né? Então, essa questão da renda é uma questão que deveria, né, em 2010, segundo os indicadores, ser reavaliada em Jundiaí. Dados estatísticos de Jundiaí, vamos lá. Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, né? Quanto da população com 15 anos ou mais ainda não aprendeu a ler e escrever. Aí nós temos essa taxa aí, ó, de 3,8% dessa população. Então, a cada 100 pessoas com 15 anos ou mais, você teria em torno de 3 analfabetos, mais ou menos, tá? O que é baixo em relação à região metropolitana e ao estado de São Paulo. População de 18 a 24 anos com ensino médio completo em porcentagem, 65,87% da população que estava entre 18 a 24 anos já havia concluído o ensino médio. Isso em 2010, tá? IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB ele é calculado com base numa prova que é realizada, que é aplicada pelo Instituto Anísio Teixeira nas escolas. Essa prova vai fornecer dados para que seja feita uma pontuação da qualidade da educação naquela região, da educação pública principalmente. Então o IDEB dos anos finais, ou seja, anos finais, vai do 6º
ao 9º ano do ensino fundamental, tá? E os anos iniciais vai do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, a pontuação desse pessoal aqui, que é do 2º segmento do ensino fundamental, em 2021, tá? Foi 5,6 pontos. Um IDEB alto em relação à região metropolitana e em relação ao estado de São Paulo. Um pouco mais alto, né? E dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, o IDEB teve nota 7, que é uma nota alta, tá? Que é maior também do que a região metropolitana, do que o estado de São Paulo. Beleza? Então tá aí para vocês dados de educação, qualidade de vida. Gente, vai estar na minha prova, professora? Provavelmente sim. Eu sei que não é a coisa mais agradável do mundo estudar estatística, mas quando você começa a compreender o que ela está te dizendo, facilita o entendimento, facilita a compreensão, tá? Agora nós vamos combinar nossa hashtag para movimentar aí. Você vai colocar aí hashtag, você está chegando aqui na 6ª aula, penúltima aula de conhecimentos gerais. Isso já vai te garantir, ainda mais se você fizer as nossas questões, né, que eu coloquei lá para você no início do nosso material em PDF, que você vai acertar essas 10 questões. Você vai conseguir uma excelente colocação e uma vaga vai ser sua. Então você vai colocar aí hashtag, uma vaga é minha. Hashtag uma vaga é minha, coloca aí, né? Uma vaga é minha, coloca aí na hashtag. Eu tenho certeza que você está trabalhando para garantir essa vaga, para garantir essa excelente colocação na tua prova, a sua nomeação, e vai se somar aí, né, as centenas, eu já posso dizer que são centenas de depoimentos, de comentários de alunos felizes, de alunos aprovados e nomeados, não somente em mais concursos, graças, né, ao esforço de cada um, sem dúvida nenhuma, e também as nossas aulas, aos materiais que a gente disponibiliza, que ajudam e muito na preparação, tá? Pode ter certeza disso, eu tenho muita convicção da qualidade do que nós estamos oferecendo. Gostou da nossa aula? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a próxima aula, que é a aula final de conhecimentos gerais, para te deixar bem preparado para a sua prova. Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes, para estar sempre atualizado. Entra no nosso grupo Telegram, se você quer ter acesso a esses slides que vão ser disponibilizados para te dar um suporte na hora da sua revisão, tá bom? Pessoal, ó, um beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.